O ministro Paulo Guedes, ele hoje foi defender a reforma administrativa. A reforma administrativa é aquela que vai mais ou menos acabar com o funcionarismo público no Brasil. E o Paulo Guedes falou que funcionários públicos são parasitas e que o Estado brasileiro é o hospedeiro. Não tem como deixar sem resposta. Senhor Paulo Guedes, parasita, na minha opinião, Thiago, é alguém que rouba bilhões dos fundos de pensão. Só o Postales, e quem é carteiro ou quem trabalhou nos Correios sabe disso, os funcionários dos Correios pagavam 8 a 9% do seu salário por mês para o Postales. Para quem não sabe, é o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. Eles pagavam a porcentagem do salário por mês e aí, na hora de se aposentar, além da aposentadoria do INSS, que o Guedes também roubou das pessoas, eles teriam a aposentadoria do Postales. O Paulo Guedes, quando foi gestor desse fundo de pensão, ele desfalcou tanto, e eu não posso falar roubou, apesar de todos os indícios, de todas as provas, porque ele ainda não foi condenado. E ele só não foi condenado porque ele tem foro privilegiado, ele virou ministro. Quando ele foi denunciado, ele ganhou foro privilegiado um mês depois. Se não, já poderia falar que roubou. Depois dos desfalques do Paulo Guedes, os funcionários dos Correios tiveram que pagar agora, eles pagam entre 13% e 15% do salário deles para o fundo de pensão, para cobrir o rombo bilionário que o Paulo Guedes deixou lá. Mas não foi só no Postales, tem mais outros vários fundos de pensão em que o Paulo Guedes e a turminha dele deixou rombos bilionários e os trabalhadores até hoje pagam com parte de seus salários. E aí, gente, 100, 200, 300, 500 reais por mês a mais, todo mês, que eles têm que pagar para cobrir o rombo de Paulo Guedes. Eu acho que isso é parasita. Parasita não é um funcionário público que está lá fazendo o seu trabalho e ganhando o seu dinheiro. Alguns são muito bem remunerados, até mais do que seriam no setor privado? São. Mas estão lá fazendo um trabalho, não estão roubando ninguém, não estão desfalcando, não tem centenas de milhares de pessoas pagando 100, 200, 500 reais por mês, todo mês, para cobrir desfalque nenhum deles. Parasita é o que o Paulo Guedes fez. Na verdade, pior que parasita, Paulo Guedes é um vírus. Porque o parasita nem sempre mata o seu hospedeiro. O Paulo Guedes está matando a economia do Brasil. Parasita é, por exemplo, um deputado que fica 28 anos no cargo, mamando, 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 e que não aprovou nunca nenhum projeto de lei e que nunca fez absolutamente nada, nem participava de comissões, porque ele não queria ir, ele queria ir e ficar o menor tempo possível na Câmara dos Deputados. Ele só era deputado realmente para mamar das tetas do governo. E que quando ele viu que tinha um curral eleitoral muito grande, porque ele era ligado a milícias e ao crime organizado, quando alguém fala milícias, entenda criminosos, crime organizado. Aí ele fez o quê? Colocou os filhos na política e aí é um parasita, também é um vírus, porque ele se multiplica rapidamente. Aí era um e agora são 4 parasitas mamando na política e agora se multiplicou, o vírus se alastrou. Tem o coronavírus e tem o burronavírus, que é o vírus de gente burra. Pessoas burronas, é o burronavírus, que é esse vírus do presidente Bolsonaro que se alastrou e agora está acabando com todo o Brasil. Tem uma mata em todos os lugares. Era só um deputado, aí viraram 2 deputados, 3, um vereador, que são os filhinhos dele, e agora são uma mata generalizada. Minha opinião, Thiago dos Reis, isso é parasita, senhor Paulo Guedes, não é funcionário público. E é engraçado que na reforma administrativa, ou em qualquer reforma que o governo faz, ele sempre trata os servidores públicos como parasitas, como gente que está ali ganhando demais e não deveria ganhar tanto, não deveria ter estabilidade e tudo mais. Mas só os servidores públicos dos quais eles não precisam. Por exemplo, juízes. Juízes. Procuradores. Eles precisam de juízes procuradores, porque eles toda hora têm problema na justiça, né? Juízes, eles dão aumento sim, sem problemas. O aumento do judiciário, que o Bolsonaro votou a favor quando era deputado, custou 51 bilhões aos cofres públicos. Aí não tem problema nenhum, afinal, o Bolsonaro precisa de juízes, não precisa? Os filhos dele não estão toda hora com problema, ele não precisa de procuradores, de promotores, não estão toda hora os filhos dele e ele também com problemas na justiça, Paulo Guedes também, sem problema. Juízes, procuradores, esses não são parasitas. Esses têm direito a tudo, ganham os maiores salários. Muita gente não sabe, os juízes no Brasil têm os maiores salários do mundo. Não tem juiz na Europa que ganha tanto, mesmo convertendo, e 5 reais sendo 1 euro, mesmo convertendo, nenhum juiz na Europa ganha tanto quanto um juiz no Brasil, fora a mamata, fora
os benefícios todos. Aí eles não chamam de mamata e não chamam de parasita, aí não tem problema. Os militares, filha solteira de militar, custa bilhões por ano. Tem uma que até virou secretária da cultura agora, ganha pensão por ser filha solteira de militar, mesmo sendo casada. Muitas delas não casam no civil, porque se elas casarem no civil, elas perdem direito à mamata. Então elas casam, têm filhos, mas só casam na igreja ou só moram juntas. Não vão ali casar no civil e assinar no cartório para não perder direito à mamata. Minha opinião, Thiago, isso é um parasita. Nada contra os militares os que fizeram ótimo serviço, alguns não, mas quando a filha de um militar faz isso, aí é difícil, né? E no caso, os militares que eram pais dessas aí que estão mamando dessas parasitas, eles eram militares na época da ditadura, então eles também não fizeram um bom trabalho, coisa nenhuma, também eram parasitas, tanto quanto o atual presidente que defende a tal da ditadura, que defende torturadores e tudo. Então, eu não podia deixar passar essa sexta-feira sem dizer que quem são os verdadeiros parasitas da nossa república são eles. E aí eles apontam as armas para o funcionalismo público e o Paulo Guedes mente, não é apenas um parasita, ele mente, ele diz que a máquina pública no Brasil está muito inchada, tem funcionário público demais no Brasil. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês, geralmente eu não mostro coisa, mas às vezes precisa, tá? Aqui no meu celular, funcionários públicos em relação à força de trabalho, dá para ver? Ó, onde está o Brasil aqui na lista, ó, 35% dos trabalhadores da Noruega e da Dinamarca são funcionários públicos. Na Suécia também, uma porcentagem alta aqui, toda a Europa, na OCDE, que é onde o Bolsonaro quer tanto entrar, olha o tamanho da porcentagem, olha onde está o Brasil. Então a máquina pública no Brasil não é inchada coisa nenhuma, é mentira deles. Eles mentem deliberadamente para aprovar uma reforma que vai acabar com o povo, que vai deixar pessoas mais pobres, que quanto mais gente pobre tiver, mais gente vai precisar pegar empréstimo, mais gente vai se endividar no cartão de crédito, no cheque especial e mais os bancos vão lucrar. E aí o Paulo Guedes e o Bolsonaro podem se manter um pouquinho mais no poder, principalmente o Paulo Guedes, que o Bolsonaro é descartável. Mas o Paulo Guedes e a turminha dele, saindo o Bolsonaro ou com ou sem o Bolsonaro, ele se mantém ali para continuar sugando do povo. É isso, é só por isso que ele nos chama de parasitas. Paulo Guedes é um cara que eu nem sei se ele tem alma, se já não vendeu a alma para sabe-se lá quem, para quem paga mais, né? Porque a gente vê que a empatia dele com o povo, com as pessoas, é zero. Outro dia mesmo ele falou que quem faz mal para a natureza, para o meio ambiente são pobres. Ele não culpa a Vale do Rio Doce, que é liderada por bilionários, pela tragédia ali em Brumadinho, a Samarco pela tragédia em Mariana, que são as duas tragédias ambientais as maiores do país. Ele não culpa os ruralistas bilionários por acabarem com a Amazônia. Não, não. O problema é o pobre. Não são os bilionários que acabam com o meio ambiente sabendo que estão acabando, porque eles só querem lucro. Não. O problema do Paulo Guedes é o pobre. Quando ele conseguir exterminar todos os pobres, talvez ele entenda que o problema não era o pobre, o problema era ele. Que se tem alguém que é um parasita, que é um carrapato que está ali, é o Paulo Guedes e é o Bolsonaro. Na verdade é pior, é o burronavírus, é o vírus de gente burrona, de pessoas burronas, é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, e eu tinha que fazer esse desabafo, e boa sexta-feira para todos, e falou!